Muito bem, estamos de volta para mais um episódio do programa Jesus em toda a Bíblia. E hoje nós vamos abordar, juntamente com o pastor Lourenço Carneiro, pastor, a paz do Senhor, seja bem-vindo, mais um episódio. A paz do Senhor, pastor Luiz Carlos, cumprimentamos também a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Amém, pastor Lourenço. Nas nossas últimas edições, fizemos uma abordagem muito superficial acerca da ação do Verbo, da Trindade. E nesse episódio especificamente, nós vamos tratar da figura do Deus triuno, na verdade? Sim. Onde nós vamos aqui tentar mostrar para os irmãos de maneira muito simples que não há como dissociar o projeto de salvação desse projeto que está revelado em toda a palavra, que é o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, há uma oposição que se levanta exatamente querendo desconstruir a figura da Trindade. Nós queremos ressaltar aqui que não é possível compreender a palavra de Deus à luz da revelação sem que haja a ação da Trindade. Eu vou passar a palavra aqui ao pastor Lourenço, que vai fazer menção a um texto da palavra para que possamos discorrer sobre o tema. A palavra do Senhor em Isaías 30, verso 32, diz assim: E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Quando o profeta Isaías ele profetiza há cerca de 700 anos, antes, nesse texto, antes do nascimento do Senhor Jesus, o Senhor ele mostra os atos de justiça de Deus. São atos de justiça de Deus. Deus, ele é o dono do projeto, ele é o projetista. Então, esse texto em Isaías aponta para os seus atos de justiça. Amém. Pastor Lourenço, Isaías menciona de maneira muito clara que a cada pancada, ou seja, a cada operação do bordão do juízo de Deus, a cada ato de justiça realizado por Deus, Deus ele esperava uma resposta por parte do seu povo. E dessa forma nós vemos que a ação da palavra de Deus, ela vem exatamente para despertar a ação do seu povo, exatamente em função daquilo que está por trás do juízo, porque há um juízo estabelecido. Então, a palavra mostra para nós que a paga pelo pecado, o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Deus chama a atenção para a vida e não para o juízo no sentido da morte. Então a igreja que está entendendo o profético, ela está livre do juízo. Então a ação da palavra aqui, e aí nós vamos voltar lá no Gênesis, não há como dissociar. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, no princípio da criação do universo, a palavra aqui no hebraico, Bereshit bara Elohi, que mostra exatamente uma atenção especial que deve ser dada ao verbo bara, cujo significado é criar do nada para existir por um tempo determinado. Perfeitamente. A palavra do Senhor, quando ela frisa a pancada do bordão, ela está falando sobre os sinais proféticos para a revelação de Jesus, a revelação da Trindade para nós como um todo. Agora, frisado pelo pastor, o Senhor fala deste tempo determinado. Tempo criador. Tempo criado para um tempo, né? Exatamente. Criado para um tempo. Exatamente. Então, quando você olha à luz da palavra, frisou o versículo de Gênesis 1:1, e achei interessante que Bereshit bara Elohim está falando de uma criação
de Deus. Nós chegamos a mencionar um pouco, superficialmente, né? Um sobrevoo sobre Jesus sendo o verbo de Deus, Jesus sendo a palavra de Deus. Quando ele fala, ele está apontando para a pessoa do Senhor Jesus. E aqui nesse texto, você olha que historicamente, olha para a palavra, você vê os juízos proféticos de Deus. Então, o pastor usou essa expressão, não há como desassociar. Você olha o início em Gênesis e você olha o profeta Isaías falando da batida do bordão, dos juízos, e você olha para o cenário presente que nós conseguimos visualizar e estudar a história do mundo, nós vemos que esses juízos proféticos sempre vieram acontecendo. E por que é que nós estamos frisando isso? Para que você, a partir desses episódios, participando conosco, tenha o entendimento da Trindade, da operação da Trindade. E na criação do universo, a Trindade estava e esteve presente em todos os momentos. Amém, exatamente. Importante também nós contextualizarmos dentro desse tempo profético que vivemos, coube a nós viver esse tempo. E é sempre importante fazermos uma reflexão. Dentro desse tempo profético não há fenômenos naturais, há juízos. Sim. O homem, ele tenta tirar do foco aquilo que nós conhecemos como as profecias. Então, exatamente em função desse tempo já determinado por Deus, o juízo sobre a obra criadora se processa. E dessa forma, em especial, neste momento profético que nós estamos vivendo. Então, os sinais desse juízo estão declarados na própria palavra de Deus, naquilo que o mundo ignora. Então, Deus, no seu projeto criador, ele estabeleceu os limites e nós queremos aqui aproveitar esse momento dentro do projeto de Deus que insere a Trindade, falar das 4 travas que limitam a obra da criação. Exatamente. Onde o tempo subjuga, né, Todas as coisas. todas as coisas. Então, por conta desses juízos, o projeto que Deus trabalhou desde o Gênesis vem exatamente de maneira clara, como sombra, de maneira evidente, fica claro para nós o quê? Para que todo aquele que em Jesus cresce, porque Jesus consolida o projeto do Pai e do Filho, não viesse a perecer. Portanto, sem Jesus, há o perecimento. Mas com Jesus, a vida, e a vida eterna. Dentro desse ambiente, pastor Lourenço, nós temos uma citação em Romanos capítulo 8, que diz que não há condenação, ou seja, o juízo não mais existe para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo as suas concepções, os seus planos, mas que anda segundo o Espírito, não é mesmo? E dentro dessa colocação, nós olhamos hoje que os juízos sobre a criação do universo têm acontecido. Você olha e você vê os peixes, você vê os alimentos, você vê a própria saúde do homem. Mas a ação reveladora do Espírito Santo, como a palavra é divinamente inspirada, você consegue observar juntos, lendo a palavra, você vai ver, nós iremos ver, que tudo já estava sendo informado por Deus. Deus, ele vem direcionando todas as coisas. O que nos cabe e o que nos basta é a busca, o aperfeiçoamento da nossa busca em entendermos os mistérios de Deus. E dentro da sua colocação, pastor, o senhor disse, né, sobre a condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há juízo. Não há juízo. Para nós que somos igreja, para nós que somos aqueles que ansiamos a volta de Jesus,
nós olhamos para textos como esse, o batido do bordão, e isto para nós é uma esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Esperança da glória. Né? Então, assim, nós olhamos para isso, olhamos para o texto, olhamos para a palavra e conseguimos, a cada dia, ampliar, fortalecer, cada dia consolidar a fé redentora gerada no nosso coração. Não é isso? Exatamente. Importante também, querido irmão, amigo, telespectador, nós entendemos que em todo o tempo Deus ele busca se relacionar com o homem. E a premissa para uma boa relação com Deus é atentar para a sua palavra. É atentar para o que a palavra, dentro desse ambiente profético, preconiza para nós. E a igreja, ela vem exatamente em função disto, se apresentar nesta hora como aquela que tem sobre si o espírito de profecia. Porque o testemunho de Jesus Cristo é exatamente o espírito de profecia, que está sobre a igreja. Portanto, quando vemos a degradação do planeta, o ecossistema sendo desfeito, a poluição dos rios, dos mares, os animais, os peixes, a extinção, como o pastor Lourenço bem colocou, os alimentos, né? Hoje há uma tentativa do homem de obter a produção alimentar, dentre outros, com a quebra de ecossistemas que ocorrem em função das mudanças climáticas, alteração do volume das águas, no mar, nas regiões glaciais e por aí vai. Então, tudo isso são sinais visíveis. E proféticos. Profético, que o homem desconsidera. Então, é exatamente com essa preocupação que o Senhor, ele vem tratar conosco e dentre os mistérios que se revelam na palavra, cujo objetivo nosso é mostrar que o projeto esteve sempre com Deus, é a figura do Senhor Jesus como o projeto redentor. Quando falamos redentor, o juízo está sobre a obra da criação. Deus deixou claro isso. Foi criado por um tempo. Ele executa o juízo na obra criadora e ao homem oferece salvação na obra redentora. E frisando de forma clara o que foi dito pelo pastor Luiz, o momento agora é um momento de olharmos para a palavra e nos preocuparmos com o mistério. A palavra, ela não é cronológica, mas a palavra, ela é revelada. A palavra, ela precisa ser uma experiência de entendimento profético. Não é aconselhamento natural, humano, o que eu penso, o que eu entendo. Mas quando você olha para o texto e olha para o que tem acontecido, você consegue identificar a Trindade na criação do universo. Você consegue identificar a Trindade, como nós mencionamos, na criação do homem, quando Jesus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós mencionamos um pouquinho disso no programa anterior. Façamos, apontando para a Trindade, a conversa, o diálogo. Não foi isso, pastor? Exatamente. Importante nós entendemos que o projeto de Deus, ele está exatamente a estrutura ou a estruturação do projeto, ela vem totalmente voltada ao projeto redentor. Desde o início nós vamos ver isso. Isso fica muito claro. E por que Deus, ele age assim? A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela sempre esteve pautada como, são marcos, são marcadores que em todo o tempo deram ao longo da história aos irmãos no passado, em todo o tempo, a direção para um projeto que hoje se revela a nós. Então, por que é importante nós descortinarmos todos esses
todas essas nuances, esses paralelos que nos levam a entender o momento profético, através de símbolos, de figuras proféticas, alegorias, a tipologia, por exemplo, na figura, quando nós vemos a figura da ação de Deus através de um servo, quando o Senhor o leva ao deserto, fala com ele, instrui ele para que ele fosse ao Egito tirar o povo, mas ali ele mostra como que se daria também o preparo da igreja no arrebatamento. O histórico. O histórico. Então a figura do cordeiro, como é que aquele cordeiro deveria ser preparado, as famílias, como que eles deveriam estar reunidos, o símbolo ali do sangue passado na estrutura das portas, nos umbrais das portas. Então hoje nós vemos tudo isso de maneira muito clara, mas para os irmãos lá era muito mais difícil atentar para esse projeto, porque hoje nós vemos, pastor Lourenço, que tudo aquilo de fato era sombra. Hoje nós temos clareza. A ação revelada disso no nosso dia a dia. Exatamente. O que no Velho Testamento foi algo pontual, no Novo Testamento é todo dia. No Novo Testamento é uma prática diária. Quando nós lançamos mão daquilo que são os recursos, os meios de graça, os recursos da graça, deixados pelo Espírito Santo, deixados pelo ministério de Jesus, executados na nossa vida. Dentro da abordagem do pastor, nós olhamos para esta trindade, esta ação reveladora, e nós olhamos para quando os anjos visitam Abraão. Os anjos visitam Abraão e ali dão a ele uma mensagem, dão a ele um norte. E eu vou ler a palavra do Senhor, pastor, que diz assim, depois, está em Gênesis 18, 1 a 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinham aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam de pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse-lhe, meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Então isso aponta para a visitação, pastor Luiz, da Trindade, a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste processo, neste projeto, o Senhor fala de Moisés, um homem escolhido, um libertador para o povo. E aqui o texto fala de Abraão, aquele que foi escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação. E no programa anterior, o Senhor frisou isso, o Senhor mencionou sobre Abraão, a importância dele, desta figura no Velho Testamento, apontando para o Senhor Jesus. E aqui, na leitura do texto, na compreensão, nós vemos a execução da Trindade na vida dele. É verdade. Bem, tudo isso é mais do que conhecimento. É um convite a entrar na aliança do Deus Pai, Filho e Espírito Santo para viver os mistérios de Cristo e ter a sua vida transformada por esse mistério. É claro que a participação naquele projeto onde Deus ele inicia todas as coisas com um só objetivo, que era a salvação do homem. Alguém pode pensar assim, mas Deus sabia que o homem ia, né? Deus conhece o homem. Deus ele tem atributos que são exclusivos. Deus ele é onipotente, onipresente e ele é onisciente. Então Deus ele dentro desse ambiente ele conhecia sim as fragilidades do homem, mas ele também desejou ver no homem a atitude que ele esperava. Então, a cada pancada do bordão do juízo, Deus esperava uma resposta do homem. Hoje, nós estamos vivendo um tempo muito especial. É o momento final da igreja. Estamos perpassando por livros, por fatos,
como dissemos, não apenas históricos, não é um fato que ficou. Jesus não é apenas um personagem, ele é a palavra. E todo o nosso objetivo é que você alcance esse mistério. A nossa vida aqui não é apenas para um experimento, né? Um ensaio. Não, nós estamos aqui para entender e compreender o projeto de salvação. Dito isso, eu te convido a continuar conosco. Nós encerramos aqui esse episódio e voltamos no próximo episódio discorrendo sobre os mistérios de Jesus revelados na palavra do nosso Deus. A todos, a paz do Senhor. Pastor Lorenzo, a paz do Senhor e até a próxima edição. Amém. A paz do Senhor a todos. Você que está conosco, continue conosco. No texto que nós lemos, você observa que Abraão se dobrou diante dos três. E é isto que o Senhor espera do nosso coração. Se curve diante do Senhor. Busque a Deus, porque o Senhor está operando. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor.